Agora eu estou ao vivo para fazer uma live barulhenta. Hoje nós vamos fazer uma live barulhenta. Oi, Jorge, boa noite. Hoje preparem os seus ouvidos. Não prepare seus ouvidos não, porque eu estou vendo o microfoninho ali. Na hora que eu for ligar o processador, eu desligo o som. Então é assim, a história da livinha é essa. Primeiro, eu fiz um vatapá essa semana aqui em casa para umas amigas. E é uma receita que vai amendoim, né? E aí eu comecei a fazer as associações. Nossa, amendoim é muito comum em receitas de origem africana, né? Principalmente do norte da África, né? Da Nigéria, Moçambique, Gana. Eu não sei, eu não conheço, infelizmente, eu gostaria de conhecer mais a culinária africana por países, né? Mas a gente conhece o que a gente tem acesso, né? Em São Paulo, em coisas, em sites e tal. Mas o amendoim é uma coisa muito comum nas receitas e ele é usado como a gente usa o tahine na culinária do Oriente Médio, ou como a gente usa o miso até, de certa forma, na culinária oriental, e talvez até como a gente usa o creme de leite, né, na culinária aqui ocidental. É uma fonte de gordura e de cremosidade. Então, você faz uma carne de panela e você junta umas 2 colheres cheias de manteiga de amendoim, nossa, cara, fica sensacional. E aí, junta esse raciocínio, fala, nossa e tal, e manteiga de amendoim é tão caro, vamos começar pelo nome. Valéria, manteiga de amendoim e pasta de amendoim, qual que é a diferença? Nenhuma. É uma diferença de marketing, né? Porque o produto sempre se chamou manteiga de amendoim. E aí, quando ele ficou na modinha dos bombados e não sei o quê, manteiga de amendoim ficou uma coisa feia de falar, né? Porque manteiga é uma coisa, né? Agora não, agora tem gente que toma de lanche. Mas assim, na época, manteiga de amendoim não pegava bem. Aí ele virou pasta de amendoim, mas é exatamente a mesma coisa. Tudo bom, Miluzinha? E aí, é uma coisa que, primeiro, você compra muita coisa com coisas adicionadas, muita coisa safada no mercado, e é muito caro pasta de amendoim. É muito caro, né? Então não vai ser puro. O amendoim tem uma questão assim, o amendoim é muito, 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 muito nutritivo, né? É uma super fonte de proteína. Pessoas veganas e vegetarianas, quando querem uma boa fonte de proteína, usam o amendoim. Eu sei de uma moça que é uma corredora. Vocês sabem que aquele corredor de Fórmula 1, campeãozão lá, o Hamilton, é vegano. Vocês sabiam disso? Uma das irmãs Williams, eu acho que é a Venus, também é vegana. E aí eles usam muito amendoim, né? O amendoim foi levado... Olha só, a Bilu tá falando... Notinha, quem é Notinha? Que adorava amendoim. Nossa, vocês lembram do amendoim? É da nossa infância. A Nitinha. Amendoim é uma coisa da nossa infância, que nada mais é do que uma pasta de amendoim adoçada. Então eu fiquei com essa ideia. Primeiro, por conta do vatapá que eu fiz. Segundo, por conta da gente conhecer tão pouco a culinária de países da África. E terceiro, por essa questão de ser uma proteína de fonte vegetal super importante. Por quê? Porque hoje eu vou aproveitar e vou fazer uma propaganda aqui. No próximo sábado, dia 10, eu vou dar uma palestra lá na Unifil. Fui convidada por um grupo de alunos, uma coisa que foi produzida pelos alunos, para falar sobre veganismo e vegetarianismo. Então vai ser às 9 horas da manhã lá na Unifil. Se vocês quiserem mais informações para se inscrever, é aberto à comunidade, não tem custo, até onde eu sei, e eu acho que vai ser legal. Então nós vamos falar bastante sobre amendoim e não sei o que e tarará. Então você quer saber sobre vegetarianismo, vai lá na Unifil no sábado às 9 horas da manhã. Se você quer só saber como que faz manteiga de amendoim sem pagar um absurdo e ser um troço com coisa adicionada, com gosto esquisito, também. E aí tem mais uma coisa do amendoim que eu queria falar,
que é o fato de que o amendoim é maravilhoso desde que ele não esteja mofado, né? Um amendoim velho, mofado, esquisito, uma cara feia, ele pode produzir toxinas que são muito toxinas, são muito tóxicas, tá? Inclusive tem alguns médicos que falam, ai, não come amendoim, mas não é assim, você não precisa comer, né? Não é não comer amendoim. Se você faz as coisas do amendoim, que você olha para a cara dele e fala, nossa, tá bonitinho, tá tudo bem, né? Então, é mais garantido você aflatoxinas, exatamente, Bilu. Então, se você compra o amendoim, olha para a cara do amendoim antes de virar uma manteiga, é mais garantido também. Então, é um outro motivo para você fazer a sua manteiga de amendoim em casa. E aí as pessoas falam, não, mas o meu processador é uma porcaria, e não sei o que, estourei meu liquidificador. Eu não recomendo você fazer no liquidificador. Por quê? Porque para você conseguir bater no liquidificador, você tem que colocar uma quantidade meio respeitável de amendoim. E aí, quando você coloca uma quantidade respeitável, você força o motor e realmente o risco de você estourar o seu liquidificador tentando fazer pasta de amendoim, tahine e todas essas coisas que você vê na internet, é muito fácil, é muito fácil. Mas tem alguns truques. Então, o primeiro é, não faça no liquidificador. Faça no processador, nem que seja esse processadorzinho aqui do mixer, que é nele que eu vou fazer. Mas como é nele que eu vou fazer e ele não é super potente, eu vou fazer bem pouquinho. Eu vou usar meia xícara de amendoim. Então, primeiro é amendoim torrado. Segundo é amendoim torrado sem casca e sem sal. Você pode comprar isso já torrado? Pode, hoje eu achei. Já torrado e sem sal e sem casca. Você pode torrar o seu amendoim em casa, descascar, né? Você põe entre dois panos, mistura assim e faz uma sujeira pela cozinha, porque voa todas as casquinhas de amendoim, mas fica um espetáculo, né? Só não torra demais, porque senão ele vai ficar amargo, né? Então, eu tenho aqui amendoim torrado, sem casca, sem sal. Aí, a segunda coisa é, se o processador é fraco, a quantidade de amendoim é pequena. Essa quantidade de amendoim no copo do liquidificador não ia bater. Por isso que o liquidificador, você estoura ele, tá? Porque o motor também é fraco e não dá para ir pouco, tá? Oi, Marta. Nossa, um chocolate recheado de manteiga de amendoim caseira. Hã? Já pensou? Ó, então, nós temos aqui o amendoim. Eu tenho aqui meia xícara de amendoim, tá? O primeiro truque é o seguinte, o amendoim é legal que ele esteja meio morninho quase frio, tá? Quase frio, porque se ele tiver muito morno, ele vai fazer vapor, e a gente não quer vapor. Mas se ele tiver muito friozão, ele vai demorar mais para ficar pronto. Então, assim, você dá uma esquentada nele, deixa ficar assim, ó, ele tá um morninho bem porcaria. Aí a gente vai colocar no copo do processador, e aí é a segunda regra. O processador tem que estar absolutamente, completamente, totalmente seco, tá? É que nem quando você vai derreter chocolate, né, dona Marta Alcover? Aliás, preciso falar com você, porque a gente já precisa começar a combinar esses negócios do chocolate. A Marta vai fazer os chocolates do casamento da minha filha. Então, é o seguinte, porque ela é a melhor chocolateira de Londrina e quiçá, não, ela é maravilhosa, quiçá do Brasil. Então, voltando aqui, o copo do processador tem que estar absolutamente seco. Sabe quando você vai derreter chocolate para fazer bombom e cai uma gota d'água e fica uma meleca? Aqui é a mesma coisa. A gordura do amendoim, se ela encontrar uma gotinha d'água, vai dar uma meleca gigantesca. Então, super seco, tá? Ah, eu tive uma ideia, eu vou fazer uma manteiga de amendoim e aí no final vou colocar café. A hora que você colocar café vai dar uma meleca desgraçada, tá? Então, nenhum líquido aqui. Aí você vai lá tampar o seu processador. Ah, não. Antes disso, você vai colocar uma pitadona de sal, tá? Seja a sua pasta de amendoim neutra, seja a sua pasta de amendoim
doce, se você vai fazer amendocrem, que nem a Nitinha adorava, você pode colocar uma pitada de sal, porque ele dá uma acordada no amendoim. É justamente isso que ele vai fazer, ele vai acordar o amendoim. Amendoim torrado, esquentou para acordar também o sabor e para facilitar a soltura do óleo. Deixou ficar morninho, botou no processador seco e... Agora nós vamos fazer barulho e eu vou tirar aqui um pouquinho. E aí, vocês vão olhar aqui, que eu vou abaixar aqui. Acho que vocês vão conseguir olhar. Eu vou desligar o microfone, tá? Ó, vocês vão olhar aqui, ele vai ficar primeiro farinha de amendoim. Então, você pode processar e vira uma farinha de amendoim e você usa, por exemplo, 1/3 da sua parte de farinha de trigo do bolo, você usa de farinha de amendoim. Vai fazer um bolo de amendoim maravilhoso. Aí, depois, ele fica uns grumos, aí não serve pra nada. E aí, depois, esses grumos, o óleo vai se soltando e ele vai formar a manteiga. Talvez a gente ligue várias vezes, vamos ver aqui como é que se comporta o meu processador. Tirando o som, podem falar comigo, por favor, tá? Olha só, aqui no fundinho a gente já tem manteiga de amendoim. Aquela farinha já começou a ficar mais granulosa, tá vendo? Então, é coisa de 5 minutinhos, a gente vai ter manteiga de amendoim fresquinha, em pequena quantidade, mas tá tudo bem, porque é tão rápido de fazer, você não precisa comprar aquele processador super caro, que é só com ele que você consegue fazer e tal, e você vai ter manteiga de amendoim em casa. E você vai poder usar em um monte de coisa. E aí nós vamos testar, não no ensopado, porque eu comi ontem ensopado com manteiga de amendoim, não quero comer de novo. Mas eu vou testar um negócio que a Alice me ensinou lá e que eu quero experimentar. Então, seguimos aqui. Agora, tira o som de novo. Agora, olha só, tá tudo grudadinho aqui, porque já é praticamente a manteiga. Então, agora a gente vai soltar isso aqui, para todo mundo conversar de novo. Isso aqui também tem que estar super seco. Então, a Cris está falando uma coisa que ela tem toda a razão. Ela adora usar a pasta de amendoim em molho de salada. Aqueles molhos vietnamitas, muitos deles, aquele molho para comer com aquele rolinho de papel de arroz, muitos deles são molhos à base de pasta de amendoim. Então, pasta de amendoim, shoyu, limão, gengibre, pronto. Vamos lá, meu bem. Aqui. Vamos voltar.
Oi, Janir, tô fazendo pasta de amendoim, por isso que eu tô sem som, porque eu tô bem barulhenta hoje. Mas aqui nós temos amendoim e uma pitadinha de sal. Bem pouquinho amendoim, porque o processador é fraquinho, é um processador de mixer. Fiquem aí que eu vou ensinar como que a gente pode depois finalizar essa manteiga se quiser dar uns toques nela, tá? É verdade, Biluzinha, obrigada. Ó, então, eu tava mostrando ali que a gente já tem uma manteiga de amendoim, né? Isso aqui já é uma manteiga, mas ela tá muito pedaçuda, tá pouco líquida. Então, eu vou bater mais um pouquinho só que eu vou bater apoiada aqui, porque eu já tô cansada de ficar com o braço levantado. E eu acho que talvez apoiado eu forço menos o motor, não sei por que eu fico achando isso. Pronto. Ai, gente, esse cheiro é maravilhoso. Última batida. Manteiga de amendoim, tá? Dá pra bater mais, ficar mais líquida? Dá, mas já tô cansada de ficar, de ficar fazendo esse barulhão. Super rápido. Super. Então, assim, não tem sentido você pagar um absurdo de caro por um troço que vai estar cheio de aditivo. E aí é o seguinte, você quer fazer o amendocrem da Nitinha? Coloca aqui açúcar. Açúcar, pode colocar açúcar mascavo ou açúcar refinado ou açúcar de confeiteiro, se você quiser uma coisa bem fininha. Nossa, tá bem dissolvido, né? E fica uma delícia. Inclusive, quando você coloca o açúcar tem a tendência a liquefazer as misturas, né? Então, ela fica mais molinha ainda. Então, você pode, depois que você coloca o açúcar, depois que você tiver quase na manteiga, tá? Ou depois que a manteiga estiver pronta. Eu fazia, quando foi a pandemia e eu vendia uns produtinhos para fazer um dinheirinho, eu fazia essa manteiga de amendoim e aí no final eu colocava açúcar, Nescafé e canela em pó. E ficava maravilhoso. Ou então açúcar e cacau em pó.
tá? Você só vai colocar chocolate aqui, né? Isso vale para fazer Nutella em casa também. Se for um chocolate muito bom, você sabe que não tem uma gota de água, tá? Porque é aquela história, caiu água aqui e ferra tudo. E aí você pode também, se você quiser, colocar tipo uma pimenta malagueta, que uma pimenta calabresa, para fazer uma coisa apimentada e tal, né? A Alice, bom, a primeira coisa, a Alice, a minha filha, e ela mora lá nos Estados Unidos. Você casou com o gringo e foi morar lá. E aí, quer dizer, foi morar lá e casou com o gringo. E aí, primeira coisa que eu aprendi é que o tal do sanduíche de manteiga de amendoim e geleia é uma coisa espetacular, tá? Então passa uma bela, sabe, imagina um pão com requeijão e geleia, então você passa uma bela camada de manteiga de amendoim, põe a geleia em cima, é uma coisa proteica, eu não posso comer lactose, não posso comer proteína do leite. Pão com manteiga de amendoim e geleia no café da manhã é super legal. Aí ela diz que ela adora, vamos testar aqui, iogurte com manteiga de amendoim e mel. Vamos? Então vamos lá. Vamos testar. Então vamos lá. Manteiga de amendoim ou qualquer outra. Agora, eu fiz aqui no meu processadorzinho porcaria. A de amendoim dá super bem. Castanha do Pará dá maravilhosamente bem, porque castanha do Pará é muito oleosa, então você consegue uma manteiga de castanha do Pará super rápido. Macadâmia, maravilhoso também, super rápido. Agora, o tahine, que eu vi que o tahine é só o gergelim torrado e tal, é mais difícil. Tá? O tahine demora mais, às vezes você tem que fazer essas batidas que eu fiz, aí vai esquentar o motor, aí você espera esfriar um pouco, vai dar, mas vai demorar, tá? Só pra você saber. Então aqui nós vamos colocar só um pouquinho, porque tá quase na hora do jantar. Então vamos lá, manteiga de amendoim, usos salgados. Você pode usar em marinada de frango, que vai ficar uma delícia. Você pode colocar em ensopados, né? Você fez uma carne de panela, né? Aquela carne com molho escuro. Mete lá umas 2 colheres de manteiga de amendoim no final e você vai ver que espetáculo que vai ficar. Ó, aqui. Então, aquela pessoa que vai treinar e compra whey protein, então se você pega o iogurte, que é proteína, coloca manteiga de amendoim, que é proteína, mistura, e aí você coloca um melzinho, porque a gente gosta das coisas docinhas, ó, não fica um pouco mel não, porque eu gosto de mel. Vamos ver se a lista está certa, quase sempre ela está. Bom. Manteiga de amendoim com fruta. Então é uma super fonte de proteína. Muito fácil de fazer. Não vale a pena gastar tudo no mercado. Mesmo que você tenha um equipamento que não é tão bom, vai dar. Não faça no liquidificador. Seque bem. E me conta quando você fizer. E aparece lá na Unifil sábado, 9 horas da manhã, que vai ter palestrinha sobre comida vegetariana, vegana e essas coisas todas, tá? Beijos para todos. Se precisar de uma nutricionista que gosta de manteiga de amendoim, é só me chamar. Se quiser receita, vem aqui, vai no YouTube, que tá tudo por aí, tá? Beijos, beijos e até segunda-feira.